Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para mais uma história interessante. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. Toda essa parte de fazer o carcará, jamais a VEMAG colocou um tostão lá dentro. Esse carro foi feito dentro de uma garagem de tratores, numa fazenda de cana-de-açúcar, no município de Matão, em São Paulo. Quando você tem as pessoas certas, você faz a coisa certa. Mesmo que não tenha as condições. A vontade é o segredo do homem. A VEMAG foi uma empresa de extrema relevância no cenário automotivo brasileiro. Sua história começou no Brasil em 1937, quando Walter Krug, executivo da Auto Union na Alemanha, migrou para o Brasil e criou uma filial da Auto Union no Rio de Janeiro. Em 1952, Domingos Fernandes criou a VEMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas S.A., que seria a fabricante dos DKVs no Brasil, mas só em agosto de 1956, quando seu processo foi aprovado pelo GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, iniciou-se a montagem dos DKVs VEMAG no Brasil, em uma área fabril de 87.144 metros quadrados, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Desde o lançamento do seu primeiro modelo, em 19 de novembro de 1956, a perua DKV Universal, diversos outros modelos figuraram no mercado nacional, passando pelos DKV VEMAG, o DKV VEMAG Candango, o sedã DKV VEMAG Belcar, a perua DKV VEMAG Vemaguete, os modelos mais simples como o DKV VEMAG Caiçara e o DKV VEMAG Pracinha, e o elegante DKV VEMAG Fissori. A VEMAG, em 1960, foi a primeira fabricante de carros nacionais a montar um departamento de competição no Brasil, como parte de sua estratégia de marketing, com Jorge Letry como chefe de equipe oficial, Bird Clemente e Mário César de Camargo Filho, o Marinho, como seus pilotos oficiais, e Miguel Crispim Ladeira, o Papa da Mecânica DKV, como responsável pela preparação e desenvolvimento mecânico dos modelos. A equipe obteve sucesso nas pistas, mas com a compra da VEMAG pela Volkswagen, em meados dos anos 60, seu departamento de competições foi desativado. A história completa da VEMAG e os bastidores do encerramento de suas atividades no Brasil você poderá assistir em 3 capítulos aqui no canal, que você encontra os links na descrição. Com o certeiro fim da marca, Jorge Letry teve uma ideia para encerrar as atividades do departamento de competições da fábrica em grande estilo e deixar um legado da marca, mesmo sem o apoio oficial da fábrica. Guardado no departamento de competições da VEMAG, um Fórmula Júnior com motor DKV fabricado por Tony Bianco e Chico Landi, e que pertencia a Bird Clemente, ex-piloto da VEMAG e que era então piloto da Willys, porém com uma relação de amizade com Jorge Letry e com a diretoria da VEMAG, foi utilizado como base para uma carroceria leve e aerodinâmica. A proposta era estabelecer o primeiro recorde brasileiro e sul-americano de velocidade de quilômetro lançado, semelhante às tentativas de recordes da Auto Union na Europa. O Streamlined foi desenhado por Anísio Campos, com a supervisão técnica de Jorge Letry e construção de Rino Malzoni. Anísio Campos foi um dos grandes nomes do design automotivo do Brasil, assinando projetos que fizeram história na indústria automotiva nacional. O Letry falou assim, já sei, eu tenho um motor que levantei uma potência fantástica lá na VEMAG, então nós vamos mexer nesse carro, né, tirar toda a carroceria dele, ver como é que ele está, e a gente vai botar uma carroceria. E aí tem que andar
numa potência muito grande para fazer chegar pelo menos a uns 250 km por hora. Ele começou a ser produzido em fevereiro de 1965 na fazenda Chimbó de Rino Malzone, em Matão, no interior de São Paulo, inicialmente com o nome Arpoador, como referência ao 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. Sua carroceria, moldada em chapa de alumínio e testada no túnel de vento do CTA, foi montada sobre a estrutura tubular do Fórmula Júnior. O motor era traseiro central, com um bloco e transeixo DKV de 3 cilindros, com capacidade cúbica aumentada para 1.089,4 cm3, com 3 carburadores, sendo um carburador horizontal duplo e outro com um corpo cortado, Solex 44 PHH, com transmissão de 4 marchas com câmbio e diferencial longos, que rendia 105 cavalos a 5.800 RPMs, e torque de 11,6 kgfm de torque a 5.000 RPMs, e foi preparado pelo mestre Miguel Crispim, que virava noites limando as janelas dos blocos para mais que dobrar a potência de motores que tinham 44 cavalos originais de fábrica. O carro precisava ser empurrado para funcionar o motor, pois não tinha motor de partida para aliviar seu peso. Ele tinha suspensão independente com braços triangulares e molas helicoidais nas 4 rodas, pneus Cinturato 165/15 traseiros e 155/15 dianteiros, freios a disco na frente e traseiro a tambor, e o habitáculo era coberto por uma cúpula basculante de acrílico semelhante aos caças militares contemporâneos. Ele pesava quase 500 quilos, e mesmo sem os dados oficiais de sua aerodinâmica, seu coeficiente de penetração aerodinâmica devia ser um pouco menos que 0,20, em função da restrita área frontal. No decorrer do projeto, o protótipo teve seu nome alterado para Carcará, nome de uma canção de sucesso da época, de José Cândido e letra de João do Vale, que foi cantada por Nara Leão e também por Chico Buarque e Maria Bethânia, em alusão a uma ave de rapina voraz do Nordeste brasileiro, que, conforme a letra da música, era um bicho que voa que nem avião. Um fato curioso sobre sua construção, não divulgado na época, foi que, para adiantar sua montagem e não ficar aguardando o recebimento das chapas de alumínio, Rino Malzone conseguiu com o pároco da cidade de Matão, onde estava sendo construído o carro, algumas folhas do material que estavam sendo utilizadas para a cobertura da igreja matriz local, que estava em construção, que depois foram repostas. Foram 8 meses de segredo na fábrica e 8 meses de trabalho. O DKV Carcará teve como incentivadora a editora Abril, através do diretor de redação da revista Quatro Rodas, Leszek Bilik, que tinha uma grande amizade com Jorge Letry e era um ex-executivo da Vemag. Inclusive, a editora Abril importou para o feito um cronômetro Omega com fotocélulas para cronometragem eletrônica, exigência da FIA para registro oficial de recordes. Os primeiros testes foram realizados em uma estrada em torno da fazenda Chimbó em Matão. Logo depois, um teste foi realizado no Autódromo de Interlagos. Nessa pista, o DKV Carcará atingiu velocidade muito próxima a 200 km por hora e nada de anormal foi observado. O carro foi então pintado de branco e decorado com o logotipo da Vemag e a inscrição Carroçaria Malzone Campos nas suas laterais, abaixo da faixa verde e amarela do Brasil. E foi levado para o Rio de Janeiro
para a tentativa de estabelecer a marca de velocidade. Ao volante estava o piloto da VEMAG, Mário César de Camargo Filho, o Marinho, e o local escolhido por Jorge Letry foi a então parte inicial da rodovia Rio-Santos, no estado do Rio de Janeiro, um trecho de reta desértico de 5 km, pista única, declividade zero, com pressão atmosférica padrão de 760 mm de mercúrio, no nível do mar e fechada ao trânsito por algumas horas nos dias 28 e 29. No dia 28 de junho, véspera da prova, surgiu um problema inesperado de instabilidade direcional no carro ao chegar a 160 km por hora, e sua correção, mínima que fosse, gerava um pêndulo de amplitude crescente difícil de neutralizar. Em função disso, o carro rodou em plena reta e toda a equipe ficou apreensiva, fato agravado pela história da morte de Bernie Rosmeier na tentativa do estabelecimento de recorde da Auto Union em 1938 na Alemanha, quando perdeu o controle de seu carro a mais de 400 km por hora. O mecânico-chefe Miguel Crispim então lembrou-se que na montagem do carro, Jorge Letry disse que não precisava de barra estabilizadora dianteira, pois só andaria em reta, e o carro foi para o Rio de Janeiro sem a barra estabilizadora. Jorge Letry então chegou ao problema. Com a forte pressão aerodinâmica na frente, a falta da barra estabilizadora aumentava a resposta de direção e induzia a instabilidade e o pêndulo. O problema é que não havia tempo hábil para pegar a barra na fábrica, levá-la para o Rio de Janeiro e montá-la, pois o teste era no dia seguinte e não tinha como alterar a data. Jorge Letry resolveu diminuir o excesso de resposta modificando os pneus, pegando as rodas dianteiras da perua Vemaguete de Bob Sharp, também da VEMAG, e que acompanhava os testes, que tinham pneus Pirelli Stelvio ST17 Spala de Sicurezza, 560 por 15, substituindo os radiais Pirelli CF67. O problema era que a classificação desses pneus era P, para até 150 km por hora, frente aos 240 km por hora de máxima dos Pirelli CF67, que os tornavam inaptos para o teste. A própria Pirelli não recomendou o uso dos pneus que Jorge Letry substituiu, e isso criou um atrito entre o piloto Marinho, que se recusou a pilotar o carro, e Jorge Letry. Marinho retornou a São Paulo e Jorge Letry então convidou o piloto Norman Casari, que era piloto de DKV, para realizar o teste. Na tarde do dia 28, Norman Casari testou o carro, passando dos 160 km por hora, e na volta, em função do calor que estava no Rio de Janeiro, um pneu dianteiro descolou a banda de rodagem, precisando ser substituído pelo estepe da Vemaguete. Norman Casari também sentiu o motor dar sinais de pistão travando. Uma exigência de Casari foi a instalação de um volante de madeira de maior diâmetro para minimizar as reações em caso de necessidade, tornando a direção mais lenta, visando ter um controle maior na condução. Numa quarta-feira, 29 de junho de 1966, estava tudo preparado para a prova de fogo. O teste aconteceu de manhã, bem cedo, por volta das 7 horas, com ar e asfalto ainda com baixas temperaturas. Conforme regulamento de recordes da FIA, após percorrer um sentido, o competidor é obrigado a aguardar meia hora antes do percurso de volta, sempre com uma média de 2 passagens. Apesar da grande apreensão para o teste, o resultado foi excelente, com a marca estabelecida sem nenhum incidente, obtendo-se 214,477 km por hora num sentido e 211,329 km por hora em outro, com uma média de 212,903 km por hora. Após o objetivo atingido, na noite do dia do recorde, Norman Casari inaugurou sua revenda DKV VEMAG, a Cota, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E algumas situações inusitadas aconteceram com o DKV Carcará, que ficou com Norman Casari, e em 1968 foi desmanchado para aproveitamento do chassi,
que resultou no Casari A1, veículo de competição com motor traseiro central do Ford Galaxy 272 e transeixo ZF de 5 marchas com coletor de admissão e tampa da corrente do comando feitos em alumínio pelo próprio Casari em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A carenagem frontal era do AC, projeto de Anísio Campos, cedido por ele a Casari. Curiosamente, antes de ser desmontado, o DKV Carcará fez papel de um carro de astronauta num filme experimental de um aluno de cinema da USP. A partir daí, o destino do DKV Carcará começava a ficar incerto. Nesse período, Norman Casari deu a carroceria do DKV Carcará para seu amigo Jerry Cunningham, dono da Glasspack, uma das primeiras empresas brasileiras especializadas na fabricação de artefatos de plástico reforçado com fibra de vidro. A carroceria de alumínio ficou nas dependências da Glasspack por um tempo, até que numa limpeza do galpão em função de sua transferência, como alguns não sabiam o que era aquele estranho carro que aparentemente não servia para nada, o transferiram para uma chácara na represa do Guarapiranga e acabaram o vendendo como sucata de alumínio. Consta que foi destruída a machadadas e vendida como sucata. Nunca mais se teve notícia do paradeiro dela, mas a probabilidade é que tenha virado panelas. Anísio Campos ainda chegou a procurar a carroceria do DKV Carcará na Glasspack, chegando a visitar a chácara para tentar achar a sua estrutura, mas ninguém mais sabia para qual sucateiro havia sido vendida. Salvo que alguém a tenha guardado, o paradeiro dela é completamente ignorado. Após esse período, houve um grande ato sobre o assunto DKV Carcará. Em 1993, Eduardo Pessoa de Mello promoveu uma festa, através da Associação de Pilotos de Carros Antigos e do Auto Union DKV Club do Brasil, promovendo um jantar para celebrar os 27 anos do estabelecimento do recorde do DKV Carcará. Em 2005, o renascimento do DKV Carcará teve seu ponto de partida através da iniciativa de Paulo Trevisan, empresário, ex-piloto e o maior colecionador de carros brasileiros de corrida, que originou o Museu do Automobilismo Brasileiro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Trevisan então convidou para reconstruir o DKV Carcará Tony Bianco, famoso projetista automobilístico radicado no Brasil e um ícone no mundo automotivo, que foi escolhido pela qualidade de seu trabalho, pela habilidade em trabalhar com chapa de alumínio e por seu conhecimento do chassi utilizado. Baseando-se apenas em fotos e no seu conhecimento sobre o chassi, Tony Bianco construiu uma réplica, tudo na base do martelo, que recebeu o nome de Carcará 2. Não foi um trabalho fácil. O primeiro passo foi definir o tamanho exato do carro, a partir de fotos, novamente, utilizando como referência o diâmetro das rodas para chegar às medidas originais. E assim, o modelo saiu à imagem do modelo original. Carcará é muito difícil, é um carro de linha muito arrojado, muito difícil de construir. O Carcará de original ele estava com 18 centímetros de altura. Eu consegui, mais ou menos, basei todo o centro de gravidade do veículo e consegui 8 centímetros do chão. Para ele não ter infiltração de vento por baixo, para ter uma aerodinâmica mais privilegiada. O DKV Carcará 2 fez seu primeiro teste em 10 de fevereiro de 2006, no Autódromo de Guaporé, no Rio Grande do Sul, e obteve um ótimo resultado tanto em dirigibilidade como na configuração mecânica. A redução de peso dos componentes propiciou que o carro reduzisse 50% seu peso, e que ainda seria otimizado com a troca do sistema de arrefecimento e outros melhoramentos. Foram testados todos os tipos de carburação usuais, desde as horizontais tripla Delorto e tripla Solex, mas nenhuma se comparou a uma Weber 48 vertical. Mesmo com motor de pouco preparo e diferencial curto,
o carro atingiu velocidades de 165 a 170 km por hora. Hoje, o DKV Carcará 2 repousa no Museu do Automobilismo Brasileiro, o único do gênero em nosso país, que reúne mais de uma centena de automóveis históricos, cumprindo sua missão de resgatar a história do automobilismo brasileiro. O DKV Carcará 2 também participou de importantes eventos, como a 5ª edição do Festival Brasileiro de Recordes, no Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos, São Paulo, o primeiro Fórum de Automobilismo, promovido em 2009 pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, em seu campus de São Bernardo do Campo, mediado pelo professor engenheiro Ricardo Bock, e no 19º Encontro de Carros Antigos de Araxá em 2010. Assim, dentro do cenário mundial do automobilismo, o DKV Carcará é um dos grandes exemplares da engenharia e da habilidade dos técnicos, pilotos e projetistas da indústria e equipes nacionais. Projetado, construído e testado no Brasil, é um dos nossos orgulhos. Paulo Trevisan, Bob Sharp, Rino Malzoni, Jorge Letri, Miguel Crispim, Mário César de Camargo Filho, Norman Casari, Anísio Campos e Tony Bianco deixam uma estrondosa contribuição para o design, a engenharia, a indústria e a história. Aqui finaliza mais uma história do canal Quinta Marcha. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história.